A Jetro International é uma organização com sede na União Europeia que tem como principal missão formar e capacitar líderes de alta relevância a responderem aos desafios impostos por um novo mundo em mudança constante. Em resultado, a Jetro consolida um novo posicionamento ético e comportamental capaz de aperfeiçoar e influenciar políticas públicas sempre em prol do ser humano e do aperfeiçoar políticas públicas sempre em prol do ser humano e através da ação diplomática humanitária e de políticas governamentais de formação e compliance. Hoje, nós temos a grata satisfação de receber para a nossa palestra o doutor, professor Ricardo Hasson Sayegh. E essa conferência terá como tema Capitalismo Humanista e será moderada pelo nosso excelentíssimo doutor João Batista Oliveira. O nosso palestrante da noite é membro do Conselho Superior da CAPES, do Ministério da Educação, ganhador do Prêmio Jurista do Ano pela Ordem dos Economistas do Brasil em 2017. É professor livre docente de Direito Econômico e Direitos Humanos. Tem mestrado nos cursos de mestrado e doutorado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É teórico e inspirador da PEC 383 de 2014, que propôs alterar o disposto no artigo 170 da Constituição Federal, objetivando inserir a observância dos direitos humanos em princípios que regem a ordem econômica, e é filósofo do direito quântico. É também professor convidado da Western School of Law da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos, na cadeira de Direitos Humanos. É conselheiro do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e Legislativos da CONJUR, da Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp. É doutor e mestre em Direito Comercial pela PUC de São Paulo. É coordenador no bacharelado da disciplina de Direito Econômico do Departamento de Ciências Tributárias, Econômicas e Comerciais da Faculdade de Direito de São Paulo. É líder do grupo de pesquisas Capitalismo Humanista, certificado pelo CNPq, atuante na PUC de São Paulo. É presidente do Instituto do Capitalismo Humanista. É membro do Conselho do Acordo de Cooperação e Convênio firmado com a Universidade de Paris I, no Panthéon Sorbonne de Paris, na França, até 2017, para o desenvolvimento do grupo de pesquisa The Economic System and Human Rights in Digital Era. Também é presidente da Comissão Permanente de Estudos, vou trocar aqui, de Estudos de Direitos Humanos do Instituto dos Advogados de São Paulo, a IASP. E também diretor tesoureiro e titular da cadeira 32 da Academia Paulista de Direito. Ele é autor de dezenas de livros, capítulos e artigos publicados em revistas e editoras especializadas. Ele é criador da tese de Capitalismo Humanista. Doutor Ricardo Sayegh. Se nós fôssemos aqui falar todo o currículo do doutor Ricardo Sayegh, nós teríamos que dar uma palestra sobre Ricardo Sayegh. E o doutor Ricardo Sayegh será hoje moderado pelo nosso renomado doutor João Batista Oliveira, advogado, palestrante, professor e comunicador, jornalista e diplomata civil, humano e humanitário da Jetro International. Este programa
tem uma produção independente e a responsabilidade do seu conteúdo é de responsabilidade dos seus idealizadores, permitida a reprodução e publicação, e nós colocamos esse texto obrigacional pela legislação, porque a palestra é gravada e depois publicada no nosso canal no YouTube. Doutor João Batista de Oliveira, por favor, faça-nos a honra e introduza o nosso palestrante da noite. Muito obrigado. Muito obrigado, caro amigo, irmão e colega João Arlindo. Em seu nome, cumprimento toda a equipe ativa e dinâmica da nossa Jetro International Chaplain. Estou muito contente com a presença do querido irmão Ricardo Sayek e aquilo que ele vai trazer. Está muito dentro dos objetivos, ideais da nossa Jetro. Capitalismo humanista. Tenho dito que sempre que se fala em capitalismo, a esse substantivo automaticamente se agrega o adjetivo selvagem. Capitalismo selvagem. Porque ele é frio, ele é cruel, ele não respeita normas éticas, ele não respeita princípios humanos, ele não tem nada de humanista, ele é desumano. Daí a importância desse trabalho do nosso querido conferencista, indo buscar formas para humanizar o capitalismo. O capitalismo é necessário? Sim, é. Na nossa época é necessário. Ele surgiu lá no século XV, quando houve a queda do sistema até então vigente, da Idade Média, e entramos na Idade Moderna. Às vezes, eu me lembro das eras pelas quais a humanidade passou e que, de certa forma, estão retratadas na obra Metamorfoses de Ovídio. E ele fala das eras. A primeira foi a Era do Ouro, em que havia compreensão, tolerância, humanismo, eram desnecessários os juízes, os policiais e, infelizmente, os advogados também. Depois veio a Era da Prata, que não era tão valiosa, tão importante, tão clara e límpida quanto a do ouro, mas era melhor do que a seguinte, foi a Era do Bronze. Em seguida veio a Era do Ferro, e aí as pessoas começam a ter dificuldades de relacionamento e de compreensão. Também penso, quando vejo lá em Gênesis, comecinho de Gênesis, a expressão "Criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia". O pequeno pugilo de seres humanos que começou a habitar na Terra tinha tudo à sua disposição, tudo era de todos e nada era de ninguém. Eles procuravam, a primeira fase do homem, a fase apenas de coleta. Então, ele estava perto das águas e perto também dos vegetais da selva. Ele vivia da coleta daquilo que encontrava. Mais tarde, ele aprende, pela sua inteligência, não só a se defender dos animais, mas até a domesticá-los. Aprende que também fazendo surro na terra, ele pode trazer a água de lá onde está até onde ele precisa. E semeando, ele pode ter a colheita que quiser a seu lado. Só que aí passa a ser seu aquele pedaço, já não é mais de todo mundo, é seu, e ele o cerca e cria muros. E aí se institui o princípio da propriedade. E ali onde derramou o seu suor, ele está disposto a derramar o seu sangue para defender. Nessa primeira fase, a figura que passa a existir é do dono da terra, do latifundiário. Há as batalhas entre eles, e quem perde, além de perder tudo aquilo que possui, perde também a liberdade. Senhores e escravos. E prossegue. Depois vamos para uma outra fase em que a indústria se estabelece, o comércio se estabelece. Essas fases vão se sucedendo e trazendo um agravamento das situações. Bom, mas ao chegar a esse ponto,
tem o surgimento do capitalismo, como dissemos, no século XV, e tudo aquilo que ele representou. Apenas para concluir, diz um escritor, Magnus Burns, na sua obra História da Civilização Ocidental, que por ocasião da Revolução Industrial, a situação do trabalhador era pior do que a de um escravo. E tem até certo sentido. O escravo era um patrimônio, era um bem que se incorporava às posses do seu senhor. Era um patrimônio passível de venda, de compra, de troca. Então era bom preservá-lo. O trabalhador, não. Era descartável. E com a Revolução Industrial, tornou-se cada vez mais descartável o trabalho humano. O humanismo desapareceu e a pressão do capitalismo cresceu. Um levantamento, uma pesquisa, mostrou que houve uma variação no ganho do trabalhador de 16 shillings para chegar até menos de 6 shillings. Imaginem. Bom, mas esse não é assunto para mim. Esse assunto do capitalismo é para o nosso querido palestrante desta noite. Passo-lhe a palavra com muita satisfação e com muita vontade de ouvi-lo. Dr. Ricardo Sayegh. João, meu amigo JB, meu amigo querido, meus amigos queridos, parabéns, Getro. Magnífico o trabalho que vocês realizam. É impressionante mesmo. Me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Muito obrigado pela leitura da minha trajetória. Eu só quero deixar consignado que eu não sou mais presidente da Comissão de Direitos Humanos do IASP. Desde o ano, eu encerrei no final do ano de 2018 essa presidência, depois de 6 anos de dedicação, de doação para aquele trabalho. E também na Academia Paulista de Direito, eu tenho assento na cadeira 32, mas hoje sou presidente do Conselho Fiscal, não mais diretor tesoureiro. Só deixar registrado para que as pessoas que hoje, que certamente têm muito mais referência que a minha, ocupam esses lugares, não se sentirem, de alguma forma, desprestigiadas. Eu acho que o JB ele colocou com muita clareza como o capitalismo acabou emergindo, né, a partir principalmente do direito de propriedade. Porque capitalismo é a expressão da liberdade. A expressão da liberdade pelo exercício da propriedade privada. E na medida que a propriedade privada vai sendo exercida, o capitalismo vai se manifestando naturalmente. Porque ele tem como base essa expressão da liberdade que os teóricos chamam de domínio, que é o domínio sobre as coisas externas, sobre as quais nós temos um direito real, não é? Dela dispor, usar, fruir e gozar da forma que melhor aprouver. Esse direito de propriedade, ele tem como característica ser oponível a quem quer que seja. E via de consequência, não é, esse exercício de liberdade, que é um atributo individual, através da propriedade, acaba implicando com que essa coletividade, esse conjunto de exercício de direito de propriedade, se manifeste um capitalismo que, por si, é uma medida excludente. Porque a propriedade é minha e exclui a sua. E, assim, ela não é compartilhada. Ela é exercida pelo seu titular em nome individual, da sua liberdade individual.
Disso surge, não é, naturalmente uma impressão de que o capitalismo liberal, ou seja, aquele que é exercido de forma absolutamente individual, ele é um capitalismo excludente. E é natural que seja excludente, mas não é natural que as pessoas sejam excluídas. E aí vem a situação. O que ocorre na prática é que o Constituinte ele deixa uma missão no preâmbulo da nossa Constituição de que nós temos que constituir, de edificar uma sociedade livre, justa e solidária, uma sociedade desenvolvida nacionalmente, uma sociedade que erradica a pobreza e a marginalização e que também reduz as desigualdades, uma sociedade que promove o bem de todos, sem preconceito ou marginalização. No final das contas, o Constituinte ele batiza no seu preâmbulo esta sociedade como sociedade fraterna, JB. E essas características que eu acabei de citar a vocês são justamente os objetivos fundamentais da República inseridos, relacionados, melhor dizendo, no artigo 3º da nossa Constituição Federal. Então, a sociedade fraterna que o Constituinte se refere, ela tem essa adjetivação como uma determinação de característica e, via de consequência, de subordinação do próprio objeto. Porque não é qualquer sociedade civil, qualquer Estado de Direito, o Estado brasileiro. O Estado democrático de direito do Brasil, ele representa uma sociedade da fraternidade, onde a fraternidade subordina como traço característico a nossa própria sociedade. É isso que o Constituinte manda, determina que seja edificado, essa missão que deixa o Constituinte no artigo 3º, no preâmbulo da nossa Constituição, e que deve ser entendido pela finalidade do nosso próprio sistema, pelo objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, como diz o artigo 3º da Constituição, na forma dos incisos lá elencados, que eu vou repetir: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, bem como reduzir as desigualdades, promover o bem de todos, sem preconceito nem discriminação. Nessa medida, a Constituição, de forma coerente e integrada, estabelece como princípio fundamental da República, da República Federativa do Brasil, do nosso Estado Democrático de Direito, lá no artigo 1º, inciso 4º, os valores sociais da livre iniciativa. Então, veja, na verdade diz, é princípio fundamental os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Via de consequência, não é exatamente princípio fundamental do nosso Estado Democrático de Direito a livre iniciativa, e sim os valores sociais da livre iniciativa, entretanto, adjetivado esses valores sociais, a livre iniciativa desses valores sociais, de modo que esses valores sociais só podem ser percebidos, analisados, verificados, de modo que essa livre iniciativa só pode ser percebida, analisada e verificada como princípio fundamental do nosso Estado Democrático de Direito, sob a lente dos valores sociais. E justamente por coerência a tudo isso vem o artigo 170 da nossa Constituição, que corresponde à regra matriz da nossa ordem econômica, que diz o seguinte: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim garantir a todos existência digna conforme os ditames da justiça social. O que acontece, JB, João? Na Constituição americana não existe uma referência nem sequer ao direito de propriedade, nem sequer a qualquer liberdade, porque eles consideram uma liberdade natural, absoluta, de modo que, se ela constasse na Constituição, ela poderia ser, inclusive, revogada,
se ela fosse constituída, poderia ser desconstituída. É tão sagrado para eles, que num sistema liberal que tem um constitucionalismo liberal, não é? Nem sequer se estabelece qualquer comando a respeito da garantia da propriedade ou da liberdade. Pelo contrário, na Inglaterra sequer existe Constituição escrita. Vai dizer para o inglês que lá não existe o direito de propriedade. Ué, então como que funcionaria a nossa Constituição, a Constituição brasileira, que, aos moldes do sistema germânico, é uma Constituição analítica? No máximo, em sendo uma Constituição analítica que venha a declarar o status de capitalismo, se o nosso capitalismo fosse liberal, deveria estar lá escrito no artigo 170 na nossa Constituição que nem a ordem econômica, mas sim a economia é fundada na liberdade e na propriedade privada. E isso não está escrito lá. É verdade que a livre iniciativa é fundamento da ordem econômica no artigo 170. É verdade que a propriedade privada é princípio da ordem econômica no inciso 2º, se eu não me engano, do artigo 170. Mas também é verdade que lá consta muito mais. A primeira mensagem que o Constituinte nos deixa é a ordem econômica, ou seja, existe uma disciplina jurídica da economia. Nessa medida, o Constituinte, logo de cara, logo de arranque, do artigo 170, que é a regra matriz da ordem constitucional econômica, estabelece que existe uma disciplina jurídica da economia. Ou seja, não existe neutralidade entre direito e economia. Pelo contrário, existe uma ordem jurídica que rege a ordem econômica. É isso que está dito no artigo 170, logo na primeira informação, na primeira categoria, colocação jurídica, que traz esse dispositivo constitucional. Então, notem, o Constituinte não começa o artigo 170 dizendo, olha, a economia, mas sim começa o artigo 170 a ordem econômica, ou seja, a disciplina jurídica da economia. Ou melhor dizendo, significa dizer, a economia tem uma disciplina jurídica. Ela não é neutra ao direito e é regida conforme o direito, ainda que seja uma manifestação natural de mercado, influenciada, conduzida pela tal mão invisível de que falava no Smith. E aí continua a nossa Constituição Federal, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Fundada? O que significa fundada? Até porque no próprio artigo 170 está escrito lá no final, observados os seguintes princípios. E aí são 9 princípios, arrancando por soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade e assim vai. Bom, nós sabemos que o fundado não é princípio, porque os princípios estão no inciso e não estão no caput, como o próprio Constituinte estabelece com clareza no mesmo caput do artigo 170 da Constituição Federal. Via de consequência, se não são princípios, lá está escrito fundada, significa dizer que a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa são fundamentos da ordem econômica, são base da ordem econômica, são a partir deles, que são deles que a Constituição, que a ordem econômica se desenvolve conforme a Constituição Federal. Via de consequência, sobre a ótica da valorização do trabalho humano e sobre a ótica da livre iniciativa, que é uma ótica notadamente capitalista. E por isso que o nosso é marcadamente capitalista e que determina o próprio capitalismo. É por isso que a nossa Constituição Federal estabelece um regime capitalista. Mas não é aquele regime capitalista dos americanos ou dos ingleses. Não é aquele regime capitalista liberal.
é outro capitalismo. É o capitalismo constitucional do artigo 170 da nossa Carta Magna. É aquele capitalismo que já começa com a informação de que não a economia, mas sim a ordem econômica, a disciplina jurídica da economia, ou seja, que a economia é regida por uma disciplina jurídica, ela é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, que é justamente essa liberdade de empreender, essa liberdade de ser proprietário, essa liberdade de exercer a propriedade privada, essa liberdade econômica, cujo conjunto constitui esse regime capitalista global, que todos nós conhecemos, porque todos nós vivemos dentro dele. Não é? A propósito, não existe mais um reduto comunista relevante no nosso planeta. Até mesmo a China, não é? Que se diz comunista, isso e aquilo, ela abraçou a economia de mercado, logo tem traços marcantes e hoje, ainda que ela negue, é claramente capitalista, só que o outro capitalismo, não o capitalismo de Estado, não o capitalismo humanista, não o capitalismo liberal, não o capitalismo humanista, mas claramente o capitalismo de Estado. E aí, como é que funciona isso? Funciona que, veja, essa ordem econômica fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano tem um fim. Porque a Constituição, o artigo 170 da Constituição, estabelece a palavra fim. Ou seja, ela determina um fim, um alvo, um objetivo a ser alcançado. Isso, por si só, já demonstra, mais uma vez, que o nosso capitalismo não é um capitalismo liberal, que o nosso capitalismo desenhado, preconizado constitucionalmente, é um capitalismo próprio, é um capitalismo diferente, porque o capitalismo liberal ele é conduzido pela autodinâmica do próprio mercado, pela autorregulação, ou, não é, como é conhecido miticamente, pela mão invisível que dirige esse mercado, como falava Adam Smith. Esse capitalismo nosso é um capitalismo que tem fim. É um capitalismo que não é, portanto, livre. Ele tem que alcançar um objetivo determinado. E qual é o objetivo determinado estabelecido pela Constituição? O objetivo determinado estabelecido pelo artigo 170 da Constituição é garantir a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Ora, se é a própria Constituição que diz que o nosso capitalismo, fundado na livre iniciativa, e por isso é capitalista, no que tange à ordem econômica, à disciplina jurídica da própria economia, tem um fim. E esse fim é garantir a todos existência digna, significa dizer que a nossa ordem econômica tem o objetivo de assegurar a dignidade geral da pessoa humana, que é a expressão global, universal dos direitos humanos. Nessa toada, o nosso capitalismo ele tem, por fim, da forma estabelecida pela nossa Constituição, que tem que ser respeitada, no que tange a sua ordem econômica, a sua disciplina jurídica da atividade econômica, uma finalidade de concretização da dignidade geral da pessoa humana, conforme os ditames da justiça social, ou seja, conforme os ditames da inclusão de todos em patamares mínimos de simetria e igualdade. Não uma igualdade no topo, mas uma igualdade na base, na qual ninguém é deixado para trás. Como, por exemplo, é o lema, como, aliás, melhor dizendo, é o lema do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, o PNUD, que está preconizando, por conta da Agenda 2030, que acabou agasalhando e assumindo todos esses valores,
o valor principal de que ninguém fica para trás, de que todos devem compartilhar da prosperidade global, de que a pobreza radical tem que ser erradicada, a pobreza extrema, melhor dizendo, deve ser erradicada. Enfim, nós precisamos, merecemos e iremos conquistar um mundo melhor, não obstante esse mundo seja capitalista. Aí perguntam, não é, para mim, em apertada síntese, mas, Ricardo, o que significa, portanto, esse capitalismo humanista? Não é? Essa pergunta eu recebi em todos os lugares do mundo, inclusive na Universidade de Paris, na Universidade de Sorbonne, em Paris, na Paris 1, onde meu amigo, o professor Gilles, William Gilles, me falou, mas o que isso significa em apertada síntese? Eu respondi, isso significa a dimensão econômica dos direitos humanos dentro de um regime capitalista. Porque o capitalismo que faz parte, o regime capitalista que faz parte da vida de todos nós, não pode desprezar o que é mais importante para todos nós, que significa justamente a dignidade da pessoa humana, exatamente como consta, muito antes da ONU se manifestar, já em 1988, por parte do Constituinte, ao estabelecer na nossa ordem econômica um fim de garantir a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Exatamente esse é o texto da Constituição. Então, sobre esse texto, não dá mais para se falar que o capitalismo brasileiro, que o Brasil não é capitalista. Porque é sim capitalista, se consagra a propriedade privada e a livre iniciativa, é capitalista. Não dá para se falar que o Brasil é, entretanto, um capitalismo liberal. Porque esse capitalismo liberal, ele não admite uma ordem econômica, muito menos, não é, um fim determinado, no sentido da concretização da dignidade geral de todos. E, vejam, conforme os ditames da justiça social, também não dá para falar que é um capitalismo de Estado, porque ele não tem por fim garantir os interesses do Estado. O que dá para identificar no nosso capitalismo constitucional é um capitalismo humanista, porque a finalidade do nosso capitalismo de garantir a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, é a expressão máxima dos direitos humanos. É assim que funciona. Então, quando as pessoas perguntam, então, Ricardo, o que significa exatamente esse capitalismo humanista? Repete para mim, eu digo, ele é a dimensão econômica da sociedade fraterna. Porque a dimensão econômica da sociedade fraterna é a dimensão econômica dos direitos humanos. E essa é a missão que o Constituinte de 88 deixou no preâmbulo da nossa Carta Magna, para que todos nós venhamos a edificar. E com certeza absoluta, na medida em que isso ocorrer, nós alcançaremos os objetivos fundamentais da República, inscritos no artigo 3º da Constituição Federal, que volta a dizer que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, construir uma sociedade desenvolvida nacionalmente, uma sociedade que erradica a pobreza, a marginalização e também reduz as desigualdades, uma sociedade que promove o bem de todos sem preconceito nem discriminação. Basicamente, JB, meu irmão querido, e João, e todos os meus amigos e minhas amigas que eu estou tendo o privilégio aí de ver, né? O capitalismo humanista significa isso. Simplesmente identificar exatamente o que consta como está escrito na nossa Constituição e fazer valer a nossa Constituição, principalmente no sentido de cumprir a missão do preâmbulo de edificar uma sociedade fraterna e transformar esse nosso país num lugar muito, mas muito melhor. É por isso que a Jetro International, que fala do humano e do humanitário, existe, e tantos outros para cumprir exatamente essa missão que foi identificada e desenvolvida em caráter científico e acadêmico,
através das reflexões formuladas e desenvolvidas lá na PUC de São Paulo. É isso, irmão. Acho que, com base nisso, dá para entender o que a gente fala a propósito do capitalismo humanista e que, de fato, o Brasil ele tem um desenho de capitalismo humanista na nossa Constituição, tem que ser respeitado. E quem nega isso é porque justamente não admite e quer negar a dignidade geral de todos, conforme os ditames da justiça social, o que é inadmissível nos dias de hoje. Porque, como diz a ONU, ninguém fica para trás. Assim funciona. Muitíssimo obrigado. É muito interessante que você tenha deixado um bom espaço para as perguntas, para os debates, porque nós sabemos, como palestrantes, que o debate é que enriquece o trabalho. O seu trabalho foi ótimo, esclarecedor, apontando, inclusive, para esta realidade. A nossa Constituição tem na letra da lei os princípios do capitalismo humanista. Se for cumprido aquilo que ali está, nós teremos efetivamente o capitalismo humanista, aquele que faz com que todos tenham condições dignas de vida, o respeito ao trabalho e ao trabalhador. Na prática, ainda está um pouco difícil chegar lá. Quero dar apenas um exemplo, antes de passar para o querido João Arlindo distribuir a palavra para as perguntas. O que acontece no nosso Brasil varonil? Terra que eu amo de paixão, com a gente melhor do mundo, com as pessoas que são respeitadas mundo afora, cada vez que dizem ser brasileiros. Tenho tido essa experiência lá fora, porque sabem da bondade de coração, da cortesia, do estímulo à paz que o brasileiro traz dentro de si. Mas, se nós recuarmos um pouquinho, a década de 30 para 40, um médico e sociólogo lá do Nordeste, chamado Josué de Castro, escreveu 2 obras que se tornaram famosas e lhe trouxeram problemas. Geografia da Fome e Geopolítica da Fome, na época dos anos 40, em que ele falava dos grotões do Nordeste, dos pontos recônditos do território nordestino brasileiro, em que as crianças nasciam com deficiência física, mental, por causa da fome congênita das mães. As mães não tinham como se alimentar e as crianças nasciam com essa deformidade, com esse aleijão, com esse problema na sua vida. De lá para cá, vários governos passaram. Até constituições tivemos mudando ao longo desse tempo. E a realidade no Nordeste não está muito distante daquela que ele descreveu lá. Nesses últimos tempos tem melhorado, mas durante muito tempo o nordestino teve esta sina triste de abandono, de miséria, de falta de um olhar do poder público para os patrícios, para os irmãos brasileiros daquela região. Foi por isso que, há 25 anos, Amigos do Bem começaram a fazer um trabalho lá, levar alguma coisa lá. E se os Amigos do Bem puderam criar lá vilas do bem, fazendas do bem, dando emprego, dando capacidade de ganhar o dinheiro com o suor do rosto, contratando pessoas com carteira assinada, quanto poderia fazer o poder público se meramente respeitasse a Constituição? É isso que eu deixo também para nossa cogitação. E passo a palavra ao nosso coordenador, Dr. João Arlindo, para a atribuição da palavra aos que queiram falar. Muito obrigado, doutor JB, obrigado, professor doutor Ricardo Sayeg, por essa explanação maravilhosa, um tema que afeta a vida de todos nós e, às vezes, passa despercebido ao longo de uma vida. Então, eu agradeço muito ao JB por ter nos brindado hoje com a presença do doutor professor Ricardo Sayeg, trazendo esse tema para nós.
Nós passaremos agora ao momento de perguntas e respostas. E como todos sabem, e quem não sabe agora eu vou explicar, o aplicativo Zoom, você pode se inscrever para fazer sua pergunta. Você clica em participantes e lá você clica em levantar a mão. Se não aparecer levantar a mão, aparecerá 3 pontinhos embaixo. Você clica nos 3 pontinhos e aparecerá levantar a mão. Você, ao clicar levantar a mão, você se inscreve para falar e, pela ordem de inscrição, eu vou passando a palavra aos inscritos. Se você estiver usando o seu celular, também embaixo tem 3 pontinhos, você clica e aparecerá levantar a mão. Se o seu aplicativo estiver em inglês, aparecerá Raise Hand e você clicará e também se inscreverá para fazer a sua pergunta. Eu gostaria de abrir aqui o momento de pergunta, fazendo um agradecimento público ao doutor professor Ricardo Sayegh pela sua luta pela nossa classe dos advogados. Eu sei que ele foi um combativo, militante pelas prerrogativas dos advogados, e eu quero aqui de público agradecê-lo, porque eu sou um beneficiário direto da sua... Nós, né, JB? Somos beneficiários diretos da luta do doutor Ricardo Sayegh, e eu não poderia perder essa oportunidade de trazer esse assunto à tona e agradecê-lo por isso. E também fazer a primeira pergunta. Nós já temos alguns inscritos, mas eu quero fazer a primeira pergunta, se me permitem. Eu vi há pouco tempo, eu tive a oportunidade de ler um discurso do doutor Barroso, ministro do STF, um discurso que ele proferiu na Escola de Harvard, Escola de Direito de Harvard, onde ele fala que muitas das nossas mazelas, principalmente do capitalismo brasileiro, se eu posso colocar dessa forma, e da forma que o brasileiro enxerga a propriedade, é devido aos resquícios da nossa colonização, principalmente das distribuições de terras e da forma como que o brasileiro foi preparado para poder esperar do Estado e enquanto as terras estavam na mão as sesmarias estavam na mão dos donatários, aos outros cabiam esperar do Estado. Mas hoje nós podemos ver que a sociedade, principalmente a sociedade empresarial brasileira, já inseriu na sua agenda a preocupação de uma economia sustentável e da sustentabilidade econômica, e isso muito em fruto da inserção do artigo 170, que é a preocupação com a ordem econômica. Eu gostaria de saber a visão do professor sobre esse tema da nossa herança colonial e como que ele vê o futuro, principalmente pós-pandemia. João, primeiro eu queria agradecer pelas suas palavras. Você é um gentleman. Muito obrigado pelas palavras de luta pelas prerrogativas. Mas é uma luta de todos nós, né? Da qual você participa ativamente, o JB. E a tua luta é muito mais linda, irmão. É a luta de construir um mundo melhor. Inclusive é uma luta planetária. É emocionante ver aí aquele anúncio da Jetro. Parabéns mesmo. E sempre que puder, eu gostaria muito de estar com vocês. Vocês são uma companhia enriquecedora. JB, então, um príncipe, né? Um lorde, um embaixador de todos nós. Acho que não existe pessoa melhor para encarnar esses princípios de uma sociedade desenvolvida, sofisticada, né, inteligente, uma sociedade fraterna, como ele coloca. Mas eu acho que essa pandemia do Covid, ela no final das contas, ela tá demonstrando que nós temos que nos unir diante dos problemas que vêm pela frente, e os problemas são gravíssimos. São gravíssimos. Aquela ideia de que cada um por si, Deus por todos, que era possível a pessoa se defender exclusivamente com a sua liberdade,
com o exercício da sua individualidade, não me parece mais verdade. O futuro, e principalmente para os jovens, porque nós, não é, João, já passamos a metade do meia quadra. Eu, né, você ainda é um menino, mas eu tenho 53, né? Então, mais passado do que futuro. Mas para a gente, eu lembro quando a gente se formou na faculdade, o futuro era um sinal, uma expectativa de esperança, de coisas boas que viriam. Hoje, para essa meninada, o futuro é um sinal e uma expectativa de ameaça. Tanto que eles se negam a sair de casa e fazer a vida. Eu olho essa nova geração que se apega demais nos pais ou que é largada de uma vez por todas e não tem para onde ir e enxergam o futuro não mais com esperança, mas sim como uma ameaça. E enquanto na nossa época bastava a cada um de nós estudar, ser trabalhador, honesto e decente, não é, para alcançar um lugar melhor e poder constituir família, ter um certo patrimônio, enfim, ter uma vida estabelecida. Hoje, para eles, o futuro simplesmente não basta. A força individual simplesmente não basta. Eles precisam se reunir, se unir e transformar a ameaça em esperança. E essa é a grande lição. Então, o capitalismo humanista, que na nossa época não fazia tanto sucesso, porque as pessoas falavam, isso não existe, isso não existe. Eu falava, então vai ler a Constituição, vai analisar o artigo 170 e, se você quiser, rasga a Constituição ou finge que ele não existe, não é? Ou o artigo 1º, o artigo 3º, enfim, a missão da sociedade fraterna, que antes era tão esquecido ou até negado, não obstante o texto expresso, hoje está sendo, cada dia que passa, mais reconhecido, porque ele é a única salvação para essas gerações que estão vindo, inclusive para as nossas próprias, no saldo de vida que ainda nos resta. Então, para nós, assim, na minha cabeça, só temos 2 caminhos a percorrer. Ou nós superamos essa crise e transformamos nosso país num país melhor, numa sociedade fraterna, como determina a Constituição, na forma do artigo 3º, ou nós destruímos o nosso país e acabamos de vez com ele. Como são, por exemplo, esses fascínoras, esses mau caráteres, que não obstante o vírus tenha matado mais de 1.000 brasileiros todo santo dia, eles ainda conseguem ter a coragem de desviar o dinheiro de enfrentamento do vírus para o crime organizado, para pagar a corrupção, fazer esse tipo de coisa. Hoje, o Brasil vive um impasse de ser de uma vez por todas o farol da humanidade ou ser um país claramente desenvolvido, onde impera a lei do forte, a lei do mais malandro, aquela ideia de sobrevivência, onde eu cuido do meu, dos meus, e que se dane o resto. E que, de fato, é um desserviço e um atraso, que não combina em nada com essa mentalidade que a Getro desenvolve, que o JB, que você tem lutado tanto. Né? Eu acho que as coisas estão mudando. Felizmente, estão mudando a partir de uma nova mentalidade, a partir de uma nova consciência. É por aí que começa. Eu acho que o ministro está absolutamente correto com a avaliação histórica dele, mas essa avaliação histórica dele não pode pautar mais a nossa mentalidade. Nós temos que mudar o Brasil e assumir de vez a mentalidade, não que o colonialismo nos impõe, mas a mentalidade que o constitucionalismo nos impõe, porque esse é o nosso pacto social. Ok, muito obrigado, professor, pela resposta. Nós temos inscrito o nosso irmão, amigo Walter, a quem eu passo a palavra. Walter, você pode abrir o seu microfone e fazer a sua participação.
professor Ricardo Sayeg. Na realidade, eu quero falar da vida acadêmica e agradecer ao senhor por sua coordenação no grupo de estudos da Capítulo Humanista da PUC de São Paulo. Esse trabalho vem sendo reconhecido até mesmo nas varas de recuperação judicial. E também pelo ministro Moura Ribeiro, em Direito Bancário, lá no STJ. Eu vejo muito reflexo dos estudos, dos altos estudos acadêmicos que o senhor coordena lá na PUC de São Paulo. Então, por esse seu trabalho, eu quero agradecer e pedir ao senhor que continue. Continue porque o Brasil é grande, forte e precisa se desenvolver como nação. Obrigado, professor Ricardo. Walter, você é um amigo, um príncipe. Você sabe quanto você mora no meu coração e desde quando, né? Desde sempre. Eu me esqueci de quando eu te conheci. E quero te dizer que a camisa sua do Pelé, assinada pelo Pelé aí do Santos, é mais ou menos igual a minha aqui, da seleção brasileira, que também é assinada pelo Pelé. Né? Porque realmente, né, no time do bem, a gente procura ser bom de bola, né, Valtinho? Queria dizer que agradeço muito as suas palavras, a sua colocação, e que essa luta do capitalismo humanista tem avançado mesmo. Mas tem avançado mercê de pessoas como você e como o JB. Não é? Eu sou simplesmente um desenhista que fico desenhando as pessoas que encarnam tudo que eu acredito, como você e como o JB, o João, né, e a Getro, enfim, todas essas pessoas que lutam por uma sociedade fraterna, por um país melhor. O que eu quero dizer, o que eu quero lembrar para as pessoas, sabe, irmãos, é que não é piegas, nem discurso de fracassado, ser fiel a uma luta, a uma bandeira como a da sociedade fraterna, que transforma essa nossa sociedade em uma sociedade livre e solidária. Que isso é coisa de pessoas assim altamente gabaritadas e muito bem colocadas profissionalmente, como é o Dr. Walter, né, que é um advogado de referência, e o Dr. João Batista e o Dr. João também. Quero dizer que esses, sim, são os exemplos a serem perseguidos, porque, não obstante todos nós 4 sejamos capitalistas, a gente nunca abriu mão de fazer o bem e de ser humanista. Aí, quando as pessoas perguntam, eu não consigo compreender o capitalismo humanista, aí eu respondo, azar seu, porque você não tem mentalidade para isso. Muito bem. Eu quero aproveitar, inclusive, o viés aqui do humanismo para poder dizer que neste momento de pandemia, nesse momento complexo, né, que estamos vivendo no mundo, a Getro International tem procurado aparelhar e congregar líderes, como disse no início, de alta relevância, para que nós possamos trabalhar para que tenhamos um mundo melhor hoje. Né? Porque nós podemos trabalhar sim e devemos trabalhar por um mundo melhor para as futuras gerações, que nos remete à sustentabilidade, mas nós devemos trabalhar por um mundo melhor hoje. Tem muita gente precisando de uma aproximação, de alguém que possa transformar a sua vida para melhor. E eu não estou falando aqui de grandes feitos, de grandes realizações, estou falando de uma palavra igual essa que o professor Dr. Ricardo trouxe para nós hoje, que transforma o nosso pensar, eleva o nosso espírito para que nós possamos ampliar a nossa visão. E a Getro, ela tem esse mote de congregar isso e propiciar esses momentos de reflexão para que isso possa reverberar em transformação diária na vida das pessoas. E para isso nós temos essas chancelas para que o nosso líder ele possa estar capacitado e paramentado e identificado e ele possa, através da sociedade, fluir melhor dentro das forças de segurança, das forças governamentais, para que ele possa fazer valer o lado humanitário, o lado humano. Porque hoje nós sabemos também que vivemos a luta de classe diária, né? Então, todos, como o professor bem colocou, querendo salvar o seu lado. O humanitário da Getro, ele tem que estar apto
a estar presente nos momentos das fragilidades da sociedade, seja ela psicológica, humana, física, emocional, espiritual, e poder se postar em defesa daquele que está em vulnerabilidade. E, para isso, ele pode usar as nossas chancelas para obter o seu reconhecimento. E se você não sabe o que é a Getro, você pode deixar o seu contato no chat aqui da sala, e que nós teremos o maior prazer em explicar para você o que é a Getro. Nós temos aqui a mão levantada da nossa querida irmã, diplomata civil humanitária, Leda Peçanha, a quem eu iria passar a palavra, mas antes eu queria aqui trazer, o Ventura não quis usar o microfone, mas ele deixou aqui escrito no chat: Doutor Ricardo, tem uma prática na política, onde o voto é, em muitos casos, negociado por meio de barganha. Essa distorção tem conduzido alguns políticos a manter uma falta de comprometimento com a vida humana tão perversa que nos conduz a trabalharmos 5 meses por ano somente para pagarmos impostos e não recebemos um serviço público de qualidade. Precisamos de um sistema econômico que seja bom para todo brasileiro. Muito obrigado pela brilhante palestra. Sou grato a Deus pela vida do senhor. Escrito pelo Ventura. Palavras lindas. Eu só posso agradecer. Só posso agradecer. Como é que ele chama? Ventura. Ventura. Sargento Obrigado. Ventura. O Tenente Ventura. Eu não quero errar a patente. Ô, Ventura, você podia ter usado o microfone para eu não errar sua patente, né, Ventura? Ô, meu irmão, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, é uma honra, uma honra. O Alexandre, sim, diga. O Alexandre também está aí, né? Eu vi. Queria mandar um beijão, é um amigão. Ele diz: excelente exposição para reflexões. Por favor, posso receber e-mail de contatos do palestrante? O Alexandre Usni quer receber o seu contato. É mesmo? O Alexandre, eu acho que ele tem meu telefone celular. Né? É. Está lá nos seus contatos. O Benedito Senise, JB, pede desculpa por ter que se ausentar por motivos particulares e deixa um triplo e fraternal abraço. Obrigado. E assim nós passamos a palavra à nossa irmã Leda Peçanha. Ana Leda, pode abrir o seu microfone e fazer sua participação. Boa noite para todos, em primeiro lugar, né? E é um prazer imenso estar aqui mais uma vez e ouvindo essa palestra maravilhosa. E eu gostaria de dizer o seguinte: esse último aí que fez a pergunta, eu não sou boa logo de guardar nomes, e ele fez a pergunta que eu gostaria de fazer. Eu tive um probleminha essa semana com pessoas que eu trabalho, eu faço trabalho com essas pessoas, mas é politicamente, eles são políticos, eu não sou política. Eu ajudo as pessoas sem interesse de política, eu ajudo como um ser humano, humanitário. Então, ela exige que eu cumpra alguma exigência dela, e ela é política contrária à nossa, não sei, nossa, né? Porque aparece aí sempre o nosso presidente da República. Então, eu desisti. Eu falei, eu continuo ajudando, mas eu não quero ser nada, eu não quero ser presidente de nada, eu não quero ser nada. Eu quero simplesmente ajudar. Vou poder ajudar se precisar, mas eu não quero estar taxada como fulano de tal, é isso, assim. Eu não quero isso. Então, não, eu acho que eu gostaria de perguntar se é viável, se é bom a gente trabalhar sabendo que é para ajudar outra pessoa a se eleger. Ajudar as pessoas aqui
sabendo que está elegendo alguém, está elegendo alguém que nem conhece, nem quer eleger, talvez. E eu descobri, achei assim, meio esquisito e saí. Não quis mais participar desse grupo, que inclusive é do Brasil. Mas eu já faço um trabalho, né? E eu vou continuar com o meu trabalho, juntamente com a JET. Claro, né? Muito obrigado, Dona Leda. Eu Muito gostaria de obrigado. saber se é bom, é viável, posso trabalhar com uma pessoa que é política. A gente sabe que vai acabar depois, né, da eleição. É viável isso? Dona Leda, eu acho o seguinte, minha linda. Primeiro, a senhora é uma gracinha, hein? Obrigada. Eu penso da seguinte forma. Se a gente não participar, ainda que fazendo más escolhas, alguém vai fazer essa escolha pela gente. Então, nós temos o nosso estilo de vida, porque nós somos da falange do bem. Ser da falange do bem não significa uma ideologia, significa um estilo de vida. E nós temos que defender o nosso estilo de vida. E esse estilo de vida, ele tem que ser defendido através da política. Porque a política é a forma de convivência humana. E a democracia, com todos os problemas dela, ainda é o melhor regime. Principalmente porque ele tem alternância. Então, as promessas que são feitas, elas têm que ser cobradas. Elas não podem ser simplesmente esquecidas. Exatamente como a senhora disse que fez. E se envolver com gente muito boa, como a Getro. Por quê? Porque nós precisamos engrossar essa falange do bem, da qual a senhora faz parte. E é evidente que ela faz parte, tamanha a luz que a senhora tem. Não é? Essa energia que a senhora demonstra ali com muita força e com muita luminosidade. Então, eu acho que tem que participar, sim. A senhora tem que interferir e ser uma das pessoas que querem sedimentar isso. O problema, que me parece, é justamente aquele que eu estava falando da mentalidade. Porque o nosso projeto não é um projeto só para as futuras gerações. É como o João falou, é o projeto de hoje. A bênção começa agora. Nós somos abençoados, porque nós estamos a caminho da edificação dessa tal sociedade fraterna que nunca vai se edificar na plenitude, porque nós sempre vamos avançar, 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 e cada vez mais avançar, e cada vez mais assegurar a dignidade de todos, conforme os ditames da justiça social. E, querendo ou não dá para negar isso. Tudo começa ou passa pelo econômico. A partir da estruturação econômica que as pessoas estruturam na sua vida. Então, pelo econômico, pelo capitalismo, nós temos que estruturar essa nossa sociedade, nós temos que estruturar os direitos humanos, nós temos que estruturar a dignidade geral da pessoa humana, conforme os ditames da justiça social, e, no final das contas, estruturar essa sociedade fraterna. Eu sinceramente, tenho muita honra mesmo, de saber que eu estou nessa luta, ombreando com uma pessoa, uma mulher linda, maravilhosa como a senhora. Olha, muito bom ver essa intervenção da senhora. Eu vou sair daqui um pouco mais feliz do que eu entrei, com certeza absoluta, por causa da senhora, dona Leda. Muito obrigado, Dona Leda. Nós não temos mais inscritos e eu acredito que quando a exposição é clara o suficiente, ela nos leva a pensar e não a fazer perguntas. Então, talvez seja por isso que tenhamos poucos inscritos. Eu só quero aqui destacar, JB, o Honório Palma o agradece por trazer palestrante tão grande envergadura. O sargento Ventura aqui me mandou, é sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Obrigado pela informação, Ventura. Ventura está sempre conosco, é uma alegria tê-lo aqui sempre, Ventura.
E assim nós já vamos caminhando para o final. Eu vou compartilhar umas telas aqui institucionais, só para a gente caminhar para o final. Primeiro, a primeira tela é esta aí, convidando você para fazer parte da elite da diplomacia civil e da capelania internacional através da Jetro International. Como eu falei, você pode entrar em contato conosco. E eu trouxe essa frase aí, que eu já usei essa frase em outra oportunidade, mas eu acho que ela está bem linkada com o que o doutor professor Ricardo trouxe hoje à noite, que eu gostei dessa frase, falange do bem. Eu gostei desse slogan, professor, falange do bem. E essa frase é atribuída eu achei essa frase na internet, ela é atribuída a Raul Seixas. Eu não sei se de fato é dele, mas pode ser, né? Porque Raul Seixas é o Raul Seixas, né? E ela diz o seguinte: a formiga é pequena, mas elas são um exército quando unidas. É uma falange de formiga. E juntos, se você se juntar aos mais de 6.000 líderes que nós temos espalhados nos mais de 180 países, nós podemos fazer muita coisa. Podemos fazer muita coisa juntos. Então, eu convido você a se interessar em conhecer a Jetro, se interessar em ser um diplomata civil humano e humanitário. Além dos benefícios pessoais que você vai alcançar com as chancelas da Jetro, com a capilaridade que a Jetro pode lhe oferecer, com os contatos, network que a Jetro pode lhe oferecer, você também poderá beneficiar pessoas que você talvez nem imagina em conhecer. Por exemplo, só para citar aquele edifício que caiu lá em Fortaleza, lá tinha diplomatas civis da Jetro Internet trabalhando. No derramamento da barragem de Brumadinho, tínhamos lá bombeiros, que era do corpo de bombeiros, mas eles preferiram, naquele momento, estar como um diplomata civil da Jetro, que ele podia, além de trabalhar o socorro imediato, ele também podia trabalhar com viés espiritual, que dentro da corporação talvez ele não pudesse fazer, porque não seria a prerrogativa do que ele deveria fazer naquele momento. Então, eu te convido, de fato, a conhecer melhor o que a Jetro Internacional pode fazer através da sua vida. E eu quero aqui também convidá-los para a próxima semana. A Cleusa Badanai, toda terça-feira, ela nos traz uma palestra, um palestrante de alta relevância. Na terça-feira passada, por eventos da natureza, a palestrante não pôde comparecer, compreensível, extremamente compreensível, porque era uma questão de saúde na família, então nós entendemos. A Cleusa está na sala, eu gostaria de saber da Cleusa como está a programação para a terça que vem. Se puder falar, Cleusa, não é uma obrigação. Parece que a Cleusa não está mais na sala. Então... Doutor Arlindo. Assim, doutor okay, Arlindo, está pode ser para só no ouvir? áudio. Pode ser. Na terça-feira, nós teremos a doutora Valéria Pimenta, delegada da Polícia Civil de Cuiabá. Oh, querida Valéria, que honra! No nosso Fórum Cidadão Policial. Que maravilha, Cleusa. Uma boa escolha, viu? Parabéns. Vai ser excelente, né? Teremos uma civil, né? Que agora só tínhamos militares. Teremos uma civil conosco, né? Vai ser excelente mesmo. É uma mulher que dá para usar nas duas vertentes da sua programação, tanto como uma mulher de êxito e como uma cidadã policial. Exatamente, Obrigada, viu? Tá ok, parabéns. Melhoras para você, tá? Todos presentes aí, se puder participar, será uma alegria para a gente. Já estão convidados todos. E também na quinta-feira, dia 30, nós teremos a continuidade, JB, de uma viagem pela Bíblia, é isso? Exatamente. Nós interrompemos no comecinho de Daniel e vamos retomar falando desse profeta extraordinário e lembrando que alguma coisa que ele disse lá no último capítulo do seu livro está se cumprindo hoje. Alguma coisa que ele proclamou lá atrás e nós temos nos nossos dias o cumprimento dessa profecia.
E ele foi um profeta extraordinário, com visões extraordinárias, de difícil compreensão, mas em tudo nós temos sempre uma oportunidade de aprendizado, porque a palavra de Deus, diz o profeta, não voltará vazia. É isso então, aí. Na próxima quinta-feira, às 20 horas. Eu quero fazer uma pergunta, aproveitando que temos bastante pessoas ainda na sala. Seria complicado para vocês se, a partir de agosto, nós transferíssemos as nossas reuniões para quarta-feira? Nós temos feito quinta-feira, desde o começo. Mas... Não, pode ser? para mim pode. Então tá bom. Porque eu tenho uma... Para mim também. Para mim também, professor. Que bom. Eu tenho uma solicitação de uma pessoa que tem uma reunião nesse dia, quer que eu participe, e ela é importante porque o seu trabalho é importante. É a presidente dos Amigos do Bem, Alcione, minha sobrinha, e que eu quero também trazê-la aqui para uma palestra, para lhe dizer como surgiu, como evoluiu e como trabalham os Amigos do Bem. Sugiro também que visitem o site Amigos do Bem e vão ver o que está sendo feito lá no Nordeste, no sertão de Ceará, Alagoas e Pernambuco. Depois, no final, eu tenho algumas considerações rápidas a fazer, mas devolvo-lhe a palavra. Ok, então aí na tela aí nós temos aí os nossos contatos, o nosso telefone WhatsApp, esse telefone é aqui da nossa sede em Portugal. Você pode nos mandar um WhatsApp que teremos o maior prazer em atendê-lo. Você pode anotar esse número de telefone, tirar uma foto com o seu celular da tela do seu computador e entrar em contato conosco. Tem aqui mais uma vez as nossas chancelas, diplomas, nossas credenciais, que são o aparelhamento que nós entregamos para os nossos líderes afiliados. E assim, nós vamos caminhando para o final. Eu peço o JB que faça as suas considerações finais e, em seguida, eu peço o Dr. Ricardo, aliás, ao contrário, eu peço ao Dr. Ricardo que faça as suas considerações finais e logo após, o JB que faça as considerações de encerramento. João, minhas considerações finais... Dá uma olhadinha no teu WhatsApp aí para você poder falar. Dá uma olhadinha no teu WhatsApp antes. Rapidamente. Deixa eu tentar aqui, só um minuto. Enquanto o doutor Saeg olha lá no celular, eu quero agradecer a presença de todos, pessoal lá do Rio Grande do Sul, Zanigrei, Sebonei, e os demais que estão aqui. Muito obrigado pela presença, doutor Saeg. Eu quero consignar que amanhã, dia 24/7 de 2020, o JB faz 83 anos de idade. Muito obrigado. Parabéns, JB. Era segredo de Estado. Era segredo de Estado. Na realidade, não são 83. Houve um equívoco. São 43. Porque a vida começa aos 40. Então, a partir daí é que eu estou contando. Muito obrigado a vocês. Vocês, como amigos, são uma das razões pelas quais eu tenho tanta alegria de viver. E a alegria de viver nos dá energia para viver, além da graça de nosso Deus e Pai, que não nos abandona. Mas, JB, eu te dava uns 50, no máximo. Obrigado. Você está ótimo, meu querido. E olha, que felicidade poder anunciar e dizer que Deus te abençoe. Amém. Você merece é bom. Você é uma pessoa maravilhosa. Está aí esbanjando saúde. Parabéns mesmo. Você é merecedor. E, como eu disse, encarna tudo que eu acredito. Olha, irmão querido, eu não podia ter sido brindado com um presente maior pelo Walter, de ter tido essa informação privilegiadíssima, de exaltar a sua pessoa e comemorar o seu aniversário, porque o mundo melhorou há 83 anos atrás, quando você nasceu. Então, mais luz todos nós. João, olha, um beijão, parabéns pela Jeto, parabéns mesmo pelo trabalho que você fez. Muito, muito, muito bacana. Eu só tenho a agradecer. Minhas considerações finais é dizer muito, muito, muito obrigado. E eu estou assim,
muito impactado com o trabalho que vocês realizam. Parabéns a todos e parabéns especial para o JB, né? Feliz aniversário. Obrigado. Obrigado. Fica aqui o nosso convite para o senhor se juntar a nós e engrossar essa falange do bem. JB. Pois não. Muito obrigado pelos cumprimentos. Eu vi que vários irmãos aplaudiram. Obrigado. E há um detalhe nesses meus 83 anos. Original de fábrica. Não substituí até hoje nenhuma peça, nenhuma intervenção cirúrgica, nenhuma operação, nada. Graças ao bom Deus que tem me enriquecido com saúde, com alegria, com disposição para o trabalho e com o enriquecimento através dessa coleção enorme de amigos. Isso nos enriquece. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco. Alguns já se ausentaram, é perfeitamente compreensível. Alguns têm que tomar condução, então é perfeitamente compreensível. Agradeço a todos. Espero que estejamos juntos em outras oportunidades. Eu vi alguns aqui pela primeira vez que nos estão visitando e agradeço. Zauri, a primeira vez que estou vendo, Daniel. Estava aí também, não sei se ainda está, o querido colega e irmão Sidney Gissoni, que também nos brindou com a presença. Os nossos amigos de sempre, a Márcia Kitts, presente, a Regina, Sidney Isidro, também é a primeira vez que está conosco, querido irmão Sidney. A todos, muito obrigado. E ocorreu-me o que eu já havia pensado antes, mas com o que disse o nosso querido irmão Ricardo sobre o ministro Moura Ribeiro, eu penso em convidá-lo para uma palestra aqui conosco. Moura Ribeiro, que hoje é ministro do Superior Tribunal de Justiça, foi meu colega no magistério universitário. Ele era juiz, depois reencontramos-nos em uma outra universidade, ele já desembargador, e agora é ministro. É uma pessoa extraordinária e eu creio que trará muita coisa boa para a nossa reflexão, como fez o querido Ricardo. Vocês notaram que eu tinha toda razão quando dizia que ele falava a nossa linguagem de humanistas e humanitários. Muito obrigado, querido irmão Ricardo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter estado conosco. Muito obrigado a todos os queridos irmãos e amigos. E que Deus lhes conceda um bom e abençoado final de semana. Parabéns, meu irmão. Obrigado, irmão Rafael. Muito obrigado. Parabéns, doutor João. Muito obrigada. Querida, obrigado. Viu que não sou só eu que acho que você é uma graça? Tá vendo? Eu arranjei um fã. Mais um fã, mais um. Mais um fã. Eu também sou fã. Muito obrigado a todos. Vendo o nosso Daniel, sempre. Eu não vi. Boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Deus abençoe. Muito obrigada. O Fábio fica sossegado lá trabalhando, faturando, mas de ouvido atento, né, Fábio? Maravilha. Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Erineia. Que bom que você esteve conosco. Eu a vi e não havia saudado ainda. Obrigado. Obrigado. E parabéns para o senhor. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Com licença de todos, eu vou encerrar a sala. Tenha todos um bom descanso. Boa noite. Fica com Deus. Amém.